sabe o pastor Natanael, ele e o pastor Marcílio. Marcílio é conservador, o pastor Natanael, Sim. ele consegue ter uma capa de conservador, mas ele não é. Ele não é. Aham. Ele costuma falar, o Mateus, ele está no seu Facebook, um rapaz aqui de Campinas. Sim, o Matheus Feliciano daí de Campinas. Meu amigão. E tem Ah, o 3 Matheus é vídeos gente boa demais. demais. Ele faz trabalho com os moradores de rua e eu fui com ele algumas Sim. vezes. E ele é meu amigo, ele mora aqui no meu bairro. E eu vi que ele estava no seu grupo, eu falei assim, pô, se está no grupo do Matheus aí, é gente boa. O Matheus é um querido. Mas Há muito então, tempo que eu não vejo, mas ele é muito gente eu vou boa. falar para ele, vou falar que você mandou um abraço para ele. Pode falar. Pastor Natanael tem um vídeo com ele, eu perguntando, aí é outra perspectiva, entre a ciência e a teologia e tal, que é mais a Sim. seara dele, né? E é bem interessante também. Mas é isso. Então, depois de 2015, eu fiquei assim realmente como um pastor marginal, né? Assim, e o que é bom também, porque assim Te dá me liberdade. levou, Você tem me liberdade. deu exatamente, me deu essa liberdade e outra. Por exemplo, em São Paulo, a comunidade LGBT de São Paulo me respeita de uma forma muito querida. E em BH também. Você nunca foi numa igreja mesmo LGBT? Já fui em várias, já preguei na ICM, já conheço a galera toda. Eu fui numa Né? aqui com o Matheus. Eu chamei alguns pastores, nenhum quis ir. Eles respeitam até, falam, não, porque eles sabem Sim, que ali esse diálogo em relação à comunidade LGBT, ela tangencia o amor e o preconceito, e eles sabem disso, mas eles não ficam falando, eles preferem deixar sim, sim. um lençol em cima. Aí eu falei, Matheus, eu conheço o Matheus, bora lá assistir um culto, a gente fomos. Você sabe o que o pastor pregou no dia lá? Entre várias coisas, eu achei fantástico. Ele falou assim, estatisticamente, um pastor homossexual, casado com um ministro de música lá da igreja, pregando, falou assim, falou para as ovelhas dele. Vocês sabem qual é a população da região metropolitana de Campinas, considerando Campinas, que é a cidade um pouco maior daqui, da região, Valinhos, Sumaré, cidades em volta, Hortolândia? Ele falou 4 milhões de habitantes. Estatisticamente, e ninguém sabe se essa estatística está correta, são 10%, ou seja, 400 mil homossexuais. Vocês acham, e ele puxando a orelha das ovelhas dele, olha que interessante, vocês acham que as igrejas dos heterossexuais vai frequentar esses lugares que eles frequentam e vai trazê-los para o reino de Deus? Não. A responsabilidade é nossa. Tem 400 mil aí para a gente ir atrás. Ele pregou o tempo todo sobre o ID e sobre a não promiscuidade. Eu voltei e falei na minha igreja, cara, o que ele pregou lá foi o que a gente prega aqui. Exato, isso que a gente tem uma ideia, né, equivocada, por causa do nosso preconceito, né, de que todo LGBT é promíscuo. Como se os heterossexuais não fossem, Como né? se os héteros não... Exatamente. Então, assim, é proporcional. É isso. Então, assim, a gente não ouve, a gente já chega lá com as respostas prontas. Entendeu? A gente tem isso dentro da igreja, a gente tem isso na esquerda. A esquerda sobe na favela já com tudo resolvido. Olha, eu vim aqui porque vocês precisam disso, vocês precisam de cultura, meio como se não tivesse cultura lá. Né? É muito engraçado que a gente traz toda a nossa história como se fosse... Prepotência. Prepotência, exatamente. Então eu chego lá resolvendo os problemas, eu não paro para ouvir. Então hoje quando eu chego, e isso eu fui aprendendo muito, em Belém eu aprendi muito isso, quando eu fui, por exemplo, para a primeira vez que eu fui trabalhar assim numa ocupação mesmo, né, lá em Belém, e eu falei, cara, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu tô num mundo totalmente diferente do que eu conheci até agora. Um calor te lascar. Não, e assim, eu estava numa ocupação que para mim era uma coisa até então de televisão. Uhum. Né? Essa coisa da invasão da terra, né? da ocupação da terra.
para mim era só uma coisa que eu via na televisão, né? E de repente eu estava ali no meio. Eu falava, eu não sei nada disso aqui, eu não sei como funciona, eu não sei, eu tenho que ouvir esse pessoal. E é engraçado que casa exatamente com o momento eu costumo dizer que ali é o momento do começo da minha mudança, porque até então eu era meio, assim, apesar de ser de esquerda, apesar de sempre ter essa coisa da teologia da libertação, da teologia da missão integral, eu ainda tinha muita coisa conservadora em mim, né? E no ano de 2000, que é o ano que eu começo a trabalhar nessa ocupação, aliás, 1999, acontecem 3 coisas que são assim fundamentais para a minha vida. Que é o nascimento da minha filha, né? É quando eu começo a trabalhar numa ocupação que até então é uma coisa distante, quando eu deparo com alguns livros do Rubem Alves. E é o Rubem Alves que vai detonar a minha teologia. É o Rubem Alves que vai assim, acabar com tudo aquilo que eu tinha como... Quais são os livros que você leu, que você recomenda? Eu vou escrever aqui, que as pessoas leiam. Assim, o primeiro livro que eu li, que me deu assim, esse choque, foi o Protestantismo e Repressão, do Rubem Alves, né, que foi relançado agora, se encontra como Religião e Repressão, né? Aquele livro me deu uma sacudida, assim, né? De eu ficar desnorteado, exatamente por causa dessa coisa do legalismo. Ele trabalha muito essa coisa do legalismo, dessa repressão nas igrejas. E aquilo me deu um choque muito grande. Eu falei, será que eu estou errado? E aí, depois eu li um outro livro que era assim, olha que interessante, que é um livro que aponta para o outro lado, mas que também abre o leque, que é o Teologia e MPB, do Carlos Calvani. Assim, então, você vê Deus na música popular brasileira, é uma coisa que eu adorar. E eu adoro música popular brasileira. Eu sou músico também, né? Então, assim, eu tenho essa coisa O que você toca, cara? violão. Toco violão e canto. Então, isso tudo vai somando. E aí eu também leio o Culpa e Graça, do Paul Tournier, né? E é engraçado que o Culpa e Graça eu li e achei que faltava alguma coisa, né? E depois eu descobri que realmente faltava. Eles tinham censurado 3 capítulos do livro. E que depois eu fui ler, que era exatamente os capítulos da Graça.